Você está sintonizado no programa Agenda Econômica. O nosso tema de hoje é Economia e Biodiversidade. Nossa convidada é a senadora Vanessa Graziotin, do Partido Comunista do Brasil, do Estado do Amazonas. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Senadora, a Amazônia é citada várias vezes nesse relatório, como não poderia deixar de ser, biodiversidade, né? Mas é citada às vezes como exemplo, às vezes como problema. E aí vamos começar pelo problema. Foi anunciado problema na atual situação que estaria necessitando de correções de rumo e tal. Citada como um dos ecossistemas ameaçados de atingir o chamado ponto sem volta. Ponto sem volta é uma expressão muito utilizada porque, mesmo com a recente diminuição no ritmo de desmatamento e com um plano de redução maior ainda de desmatamento para o próximo período, estima-se que quase se chega ao limite previsto dos 20% admitidos, que foi o ritmo que foi observado entre 1996 até 2005. Depois melhorou. Que comentários a senhora poderia fazer sobre isso? Eu acho que, nesse aspecto, o relatório ele é um pouco fantasioso e fora da realidade. O governo brasileiro, eu repito aqui, o Brasil, enquanto nação, não tem obrigação legal, internacionalmente, de apresentar metas de redução de emissões. E as emissões do nosso país, 75% delas provém do desflorestamento, ou seja, do desmatamento, da queima das florestas. Então, 75%. Isso significa dizer que quando o Brasil apresenta uma meta de diminuição das reduções, ele tem uma facilidade de cumprir a meta, porque ele vai centrar todas as suas ações na Amazônia brasileira, no sentido de garantir que a floresta não seja destruída, que a floresta não seja queimada. Agora, nós não podemos entender que isso a gente alcança só com a política de comando e controle. Comando e controle, ou seja, aquela política que o IBAMA proíbe tudo e que o povo tem que obedecer. Não. É preciso ir além disso, é preciso implantar efetivamente projetos de desenvolvimento sustentável. E quando a gente fala de uma lei brasileira, da necessidade de uma lei que remunere a prestação dos serviços ambientais, é porque, fruto dessa remuneração, esses recursos devem ser aplicados no desenvolvimento sustentável. No bloco anterior, eu iniciava um exemplo que nós temos muito importante, que é do manejo do pirarucu, que é o maior peixe do Brasil, e não só o maior, um dos mais apreciados peixes do Brasil, em áreas de proteção ambiental na Amazônia. Né? Então, nós temos áreas lá no estado do Amazonas, grandes reservas ambientais, com lagos naturais, e que já há mais de 10 anos a população local foi proibida de pescar, em determinado período. Né? O chamado bacalhau da Amazônia. O bacalhau, exato, esse é o projeto, esse que é da Secretaria de Produção Rural, secretária Heron Bezerra. Então, que desenvolveu isso, junto com os técnicos de lá. Então, o povo vivia mal, né? E, claro, vendia o seu pirarucu na época que é permitido a pesca e tal, mas um preço muito baixo. Aí implantaram o Estado, em parceria com eles, um projeto chamado Bacalhau da Amazônia. O peixe que é extraído da natureza num período curto do ano, mas é muito peixe extraído, ele passa por um processamento. Isso melhorou muito o nível de renda das famílias da região. E a natureza se mantém lá preservada. Porque é a mesma coisa, dizer, você não pode cortar a árvore, é um engano, porque a árvore, como um ser vivo, como qualquer ser vivo, ela nasce e morre. Então, se você não tira, não aproveita, ela vai morrer. Então, só que você tem que tirar a árvore no período certo, da forma certa, sem fazer aquele corte raso na floresta, né? Então, e depois replantar. Exatamente, depois replantar perfeitamente. Aí você volta, depois de um ciclo de anos, naquele mesmo lugar, aquela árvore que você plantou, ela já está grande. Isso denomina-se um manejo florestal. Então tem o manejo da pesca e tudo mais. Então é para isso que a gente precisa de projetos também de sustentabilidade. Agora, eu tenho certeza que em relação à Amazônia, nós brasileiros teremos a capacidade de manter essa floresta em pé. Agora, manter a floresta em pé não significa mantê-la intocada, é tocar de forma correta. Agora, senadora, aprofundando um pouco mais nesse setor aí de projetos sustentáveis, de reflorestamento, de manejo florestal,
A primeira vez que eu estive na Amazônia foi em 1987, lá na tribo dos Kayapós, os Membengokri. E na época eu me deparei lá com um antropólogo norte-americano que estava pesquisando coisas como, por exemplo, uma folha que evitava a gravidez, um cipó que matava o peixe, mas não contaminava o homem, microsistemas vegetais para evitar pragas. A senhora, pela expressão facial da senhora, eu já percebi que a senhora entendeu onde é que eu estou querendo chegar. A questão da biopirataria é uma realidade, mas, por outro lado, existem tantas oportunidades. Lá, por exemplo, a questão da homeopatia para plantas, que eu nunca nem sabia que existia isso. E lá, uma possibilidade fantástica, a questão das frutas locais, a questão da borracha natural. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê como é que o governo parece que não chega lá para entender o problema dessas populações, como a gente teve lá dentro do Acre, muito longe, e viu uma senhora seringueira que precisava pegar as sobrinhas de seringa dela, porque a grande maioria era vendida para a França a um preço baixo e ela ficava com os restos, quer dizer, ela sendo seringueira, né? Então, às vezes, uma política de preço mínimo para dar um apoio para essas pessoas, né? É isso que a gente vê falta, às vezes, né? Mas nós já estamos começando, viu? Acho que avançamos muito nessa última década, principalmente, em relação a esse novo olhar sobre a Amazônia, não é? E o primeiro caso relatado de biopirataria mundial veio exatamente da borracha da Amazônia. Quando a Malásia pirateou as nossas sementes e lá plantou e acabou que o Brasil... Na verdade, foi um escocês a mando do governo inglês que levou lá para a Malásia. Exatamente. Tem uma literatura fantástica que relata bem essa história, né? Então, essa é a primeira história relatada da biopirataria que ocorre a partir da Amazônia. 25% dos medicamentos que nós utilizamos, quando eu digo nós, somos os seres humanos no mundo inteiro, 25%, os princípios ativos desses medicamentos são oriundos da Amazônia, da nossa flora, principalmente da nossa fauna. E é tipo aquilo que a gente falava do minério, né? Eles levam embora, só que aí não pagam nada para a gente, e depois mandam e a gente paga os royalties para esses produtos patenteados, esses medicamentos, esses insumos fundamentais para a manutenção da vida, não é? Então, é claro, eu acho que a palavra-chave para a nossa região é o desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável a gente só conquista com injeção de recursos, porque ele está diretamente vinculado ao domínio que você tem sobre a natureza. E o domínio você tem a partir do conhecimento que você tem da natureza, que nós temos da natureza. Então, é muito necessário que a gente tenha esse conhecimento, cada vez mais projetos, estudos, pesquisas. Olha, fala-se muito na produção de soja, de criação de bois na região, na pecuária. Nós não precisamos disso, o nosso boi regional é o peixe. O peixe, nós temos assim, é a nossa vocação número 1 e o Brasil, o peixe, a participação dessa área pesqueira, de pesca, de piscicultura no nosso PIB, ela é ínfima e pode ser grandiosa, mas isso já está sendo desenvolvido. A borracha ao preço mínimo, isso que eu estou dizendo que é o que está acontecendo com o Pirarucu, quando faz um projeto assim, essa empresa que é pública e logo vai deixar de ser pública, não é? Tem que ser, porque não pode o Estado cuidar disso, também garante a esses pescadores, essas pessoas que fazem o manejo do pescado, uma renda mínima e importante, não é? Então, quando a gente fala em preservar, a gente quer preservar. Agora, o que vai garantir a preservação não é o IBAMA. Claro, o IBAMA ajuda e ajuda muito. Ajuda muito. Não é o Instituto Chico Mendes, eles ajudam muito, mas não são eles que vão garantir. O que adianta o IBAMA dizer, olha, não pode queimar porque é crime, está lá na lei. É crime? Vai dizer isso para um caboclo que está lá na região, que não tem um arado, que não tem uma patrulha, mini patrulha mecanizada, é ele, a família dele, a esposa, 2 filhos, como é que eles vão preparar a terra para plantar a macaxeira? Eles vão queimar. E eles, aliás, não têm nenhum conhecimento disso, né? Então, os projetos
que garantam a execução da sustentabilidade, a produção e desenvolvimento com sustentabilidade é muito importante. Por isso que eu volto a repetir, quando a gente fala de inserir o componente ambiental na economia brasileira, é para esses aspectos. Primeiro, para mostrar que quem se apropria dessa riqueza não é a maioria do povo, pelo contrário, o povo só se apropria dos prejuízos. Não é? O prejuízo é socializado. É socializado, Os lucros exatamente. E esses desastres naturais cada vez mais frequentes, eu não poderia ser irresponsável e chegar aqui, olha, dizer, essas secas, porque agora a gente vive ou o ano é uma seca muito forte ou uma cheia muito forte. Uma seca muito forte, já está virando cotidiano o centro da cidade de Manaus, todo ano alagar. Isso não era normal. Isso não era normal. Então, é óbvio que a cidade tem que estar preparada mais para isso, porque a natureza também reclama. Agora, tem aquele outro ponto que eu já tinha anunciado logo no início, nem sempre o Brasil aparece como um patinho feio, às vezes ele aparece como exemplo. E até o relatório da ONU, esse relatório, reconhece, porque ele diz lá que alguns poucos países tiveram uma contribuição desproporcional para a expansão da rede global de áreas protegidas, que, segundo o relatório, cresceu 57% desde 2003. Ou seja, e dos 700 mil quilômetros quadrados transformados em áreas de proteção, a partir de 2003, quase 3/4 ficam no Brasil. Aí é uma E o que é importante, esse pública. Dado sozinho é muito importante, mas ele é mais importante se nós levarmos em consideração que o Brasil é um grande produtor de alimentos. Pois é. Mas e da pecuária também. Agora, sabe qual é a área que a gente utiliza no Brasil para a produção de grãos de alimentos? 7%. Ou seja, para aumentar a nossa produção, nós não precisamos desmatar mais nada. É apenas utilizar as áreas que já foram desmatadas, desenvolver tecnologia, que o Brasil também Mas a pergunta, desenvolve muita tecnologia nesse setor, principalmente através da Embrapa. A pergunta vai também no outro sentido, ou seja, de uma questão ideológica, ou seja, essa insistência de certos segmentos da mídia, sobretudo internacional, em apresentar o Brasil como o patinho feio da história, sem levar em consideração que ele muitas vezes é um bom exemplo na área ecológica, mas não é muito interessada? É interessadíssima, mas hoje já desmoralizante. O país ou o órgão de imprensa que apresentar o Brasil como um país desleixado em relação à questão ambiental, ele está contribuindo para uma informação, para proliferar uma informação equivocada e mentirosa, porque o Brasil hoje, no cenário internacional, é um dos países que mais ações tem feito para diminuir o seu percentual de emissões. Vamos repetir aquilo que a gente disse desde o início. Nós não temos obrigação internacional nenhuma em estabelecer metas de diminuição de emissões, mas o Brasil tem a meta mais ousada estabelecida em lei interna. Não é nem um decreto, é uma lei que nós aprovamos aqui, a Lei de Mudanças Climáticas, claro. Unilateral. E isso é importante, A gente vê os ministérios já falando, o próprio governo se mexendo, falando em sustentabilidade, porque o nosso grande problema qual é? Porque sobre a Amazônia e o meio ambiente tem várias teorias. A gente pode resumir todas em 3 grandes teorias. Aquela teoria que a gente chama da motosserra, que o que precisa é plantar, alimentar o povo e não cuida do meio ambiente. É um equívoco isso. Porque amanhã nós não vamos mais nem ter terra para plantar, porque as terras já não serão mais produtivas, né? Então, essa teoria da motosserra, do desenvolvimento, sem levar em consideração o meio ambiente, é equivocada. Por outro lado, nós temos uma outra teoria equivocada, que é o do santuarismo. Não, vamos proteger o meio ambiente, porque senão o meio ambiente vai se degradar e o homem amanhã fica sem oportunidade de sobrevivência. É um equívoco. E tem a teoria do meio, que é o do desenvolvimento sustentável. É a essa que o Brasil tem se alinhado e tem dado muito certo. Agora, senadora, eu acho que talvez vale a pena aqui também a gente se fixar por um momento nisso que a senhora mencionou agora há pouco a respeito das secas e enchentes. A gente sabe que lá na Amazônia é normal o período de secas e enchentes, só que talvez não da maneira como vem acontecendo mais recentemente. E a gente sabe também, eu acho que alguns sabem, que a Amazônia é a grande responsável pelo ciclo das chuvas, né? Daí até aquela expressão, os oceanos voadores, né? Uhum.
Que são as nuvens, né? São as nuvens carregadas de água, né? Exatamente. Então, pode ver em todos os telejornais, da previsão do tempo, não é? Porque o vento que vem da Amazônia em direção ao oceano, é isso. Então, o ponto que eu ia chegar é, como esse programa aqui não é agenda ambiental, é agenda econômica, né? No impacto que tem justamente essas enchentes e essas secas do ponto de vista econômico, né? Porque é brutal, né? O efeito disso sobre as perdas de plantação, as perdas de animais, de pescado, enfim. É um impacto econômico violentíssimo. Como é que a senhora encara essa questão da preservação em nome desse ciclo das chuvas ou de medidas que possam enfrentar essa situação? Então, só para quem está nos ouvindo entender um pouco melhor por que nós somos responsáveis e por que a Amazônia tem uma grande participação na regulação do regime de águas, né, de chuvas, é porque é uma floresta muito densa. Né? Então, ela é muito úmida, porque ela capta, né, a água. E aquela água, ela libera, do jeito que ela pega, ela libera. Então, forma muitas nuvens. Dependendo da estação do ano, de onde vem o vento leva aquelas nuvens que são os oceanos voadores e aí provoca mais ou menos chuva, de acordo com o tamanho e a preservação das nossas florestas. Por isso que é importante preservar, não é? Mas, enfim, então não há dúvida do ponto de vista científico dessa participação, dessa contribuição da Amazônia, que é a maior floresta tropical do planeta, para o regime de águas. E é óbvio que dependendo de como se dá esse regime de chuvas, ele pode contribuir com o processo produtivo, principalmente de alimentos, na manutenção da vida dos animais, ou então prejudicar. A Noruega, por exemplo, é o maior colaborador do Fundo Amazônia. Nós temos um Fundo Amazônia, que foi criado por lei, e o maior contribuidor do Fundo Amazônia é a Noruega, o país. E por que a Noruega faz isso? Porque ela tem a preocupação com o meio ambiente do planeta? Tem, não vou dizer que não tem. País desenvolvido, pequeno, rico, tem um grande... O recurso do fundo dela vem da extração de petróleo. A Noruega também produz muito bacalhau, de um peixe lá, várias espécies que ele tem, mas o mais importante é o Gadus morrua, que o bacalhau não é um peixe, não é uma espécie de peixe, é apenas um processo, não é? Então, por que ela investe muito aqui? Porque também os estudos científicos já comprovam que a Amazônia, a preservação da Amazônia, está diretamente vinculada com a Noruega. Ou seja, a nossa manutenção é fundamental para a manutenção do pescado nas águas geladas da Noruega. Então, eles vêm sempre, equipes de pesquisadores, debater conosco e contribuem. Então, eu acho que no mundo a gente tem que ter esse tipo de relacionamento. Então, eles contribuem com o fundo. Agora, onde aplicar, como aplicar, quando aplicar os recursos, é o governo brasileiro que diz. É o governo brasileiro. Então, acho que essa é a concepção correta da inserção do fator ambiental dentro da economia mundial e do Brasil também. Roraima reclama muito, porque Roraima, diferente do Amazonas, nós somos um estado, claro, a gente tem campos, mas uma parte muito pequena. Roraima não, Roraima tem floresta amazônica, mas tem uma parte de savanas muito grande, que, portanto, do ponto de vista da agricultura, muito, muito importante. Agora, tem muita área protegida, sem regulamentação ainda e sem uso. Então, o estado de Roraima reclama muito e vive um conflito quase que permanente entre índios e não índios, e muitas vezes entre índios e índios, não é? Dependendo da etnia, da corrente política que eles participam. E por que e o que Roraima precisa? Roraima precisa ser remunerada por aquela imensa área de preservação que eles têm, como nós. Como o Estado de São Paulo tem área protegida, vamos remunerar aquela área protegida e aquele recurso utilizar para projetos de desenvolvimento sustentável. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar a intenção do governo, que está levando adiante, de produzir, de construir mais hidrelétricas na Amazônia, a chamada energia de matriz limpa, no qual o Brasil é um exemplo mundial. Mas também discutiremos a pretensão de uma empresa de comércio eletrônico na internet, a Amazon, de tornar exclusiva a marca, o sufixo Amazon, para suas finalidades empresariais. Continue com a gente.